Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então, começando mais um Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast, o projeto idealizado pela Carolina Baumann e o Paulo Vaini, de produzir esse coletivo de podcasts. Então, nos sigam aí o nosso Adjuntos no YouTube, no Spotify, ative o sininho lá no YouTube para seguir a gente, dar aquele joinha para que mais pessoas tenham acesso ao nosso Adjuntos. O Adjuntos que tem a produção geral e os trabalhos técnicos do Paulo Vaini e da Carol Baumann. Além do Telas Latinas, o Adjuntos Podcast conta com o programa O Fio da Sina, que é apresentado pelos músicos Santiago Neto e o Quindim, e também o programa Rua da Margem, apresentado pelo jornalista Paulo César Teixeira. Todo mundo trabalhando coletivamente para fazer esse podcast coletivo. Vamos então ao nosso 17º Telas Latinas. Chegamos a 17, hein? Que loucura! Não imaginava que a gente... Vamos lá, vamos em busca dos... Chegar a 20, 30. Hoje vai ser muito especial, porque hoje vai ser o dia dos Luiz Alberto, O Cassol e o Rodrigues. Então eu vou falar com o Beto Rodrigues, o Luiz Alberto Rodrigues. Ele é sócio-diretor da Panda Filmes, sócio-diretor da produtora Panda, distribuidor da Panda Filmes, com sede aqui em Porto Alegre. Ele é graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pós-graduado em Produção Audiovisual pela Universidade Complutense de Madrid. É nascido aqui em Porto Alegre. O Beto também exerce as funções de produtor, diretor, corretorista e produtor executivo. Ele já teve à frente aí de várias produções internacionais, produções nacionais em cinema, séries e TV. Foi coprodutor de trabalhos como O Tempo e o Vento, do Jaime Monjardim, A Oeste do Fim do Mundo, do Paulo Nascimento. Também ele foi professor convidado ou professor titular de cinema nas universidades de Passo Fundo, na PUC, na Unicinos. O Beto Rodrigues é o atual presidente da Fundacine, da Fundação Cinema RS, a nossa querida Fundacine. Ele já trabalhou como coordenador na coordenação de cinema, vídeo e foto aqui da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Porto Alegre. Foi presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Rio Grande do Sul, o nosso querido CIAV. Também foi presidente do Congresso Brasileiro de Cinema e também faz parte da Câmara Técnica de Distribuição e Exibição da Ancine, além de coordenador de mostras e seminários de cinema. Mas, acima de tudo, o Beto Rodrigues é uma referência no cinema brasileiro e latino-americano, sendo um dos principais fomentadores de políticas públicas de incentivo ao cinema brasileiro, além de um coprodutor reconhecido pelos trabalhos em cinema aqui na América Latina. Bem-vindo, Beto Rodrigues. Antes de eu ler a tua filmografia, eu quero te dar boa noite, dar bem-vindo. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que estiverem nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cassol. É um prazer estar aqui. E, sobretudo, para falar de cinema latino-americano, do qual o Brasil faz parte, como país com a língua estranha, num ambiente hispânico, mas que a gente tem feito muitas trocas que são muito boas para renovar, para o cinema brasileiro conhecer outras realidades e dialogar com essas outras realidades, E se sentir parte, irmanado, com países que têm uma trajetória um pouquinho diferente da nossa, mas ambos somos, todos os países latino-americanos somos colonizados pelos países ibéricos, coerentemente. Inclusive, um dos principais mecanismos e ferramentas que tem de incentivo e estímulo para essa cooperação entre os países, que é o programa Ibermédia. É um programa que envolve, eu já não sei os números exatos, mas creio que são 22 países latino-americanos e mais 2 países ibéricos, que é a Espanha e Portugal, Então, esse ambiente é um ambiente efervescente, um ambiente de muitas trocas, tem muitos eventos de mercados, festivais. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, a gente tem o Festival de Cinema de Fronteira, O Cine Santa Maria provavelmente vai incorporar isso, não vai resistir. Apesar disso, no Brasil são poucas iniciativas. A gente tem o Cine Ceará, lá no Ceará, que é o único festival de cinema ibero-americano, porque o Festival de Gramado, que incorporava produções de países latino-americanos, o ano passado extinguiu a mostra latina, pois é. Que era a mostra latina, que já se chamou Ibero-Latino-Americano, quando foi criada, se eu não me engano, em 1993, Então, esses espaços existem. Se eles não acontecem em espaços institucionais de festival,
festivais, eles acontecem nos eventos de mercado. Né? Bom, eu vou falar aqui, Beto, eu tenho um roteiro, meu dever de casa aqui, que é o roteiro das perguntas, e para situar um pouco nossos ouvintes aí, alguns filmes que o Beto trabalhou. Pela minha cola aí que eu fiz nas minhas pesquisas na internet, tu trabalhou em mais de 60 filmes e 7 séries de TV, mais ou menos isso, né? Digamos que a metade, mais ou menos, perto de 30 filmes, né? Mesmo assim já é bastante, porque teve alguns filmes que eu atuei nele em outras funções. Eu aqui peguei os longas, mas eu juntei curtas, médias, trabalhos... Isso, foi essa a minha cola. Tá, mas vamos lá, eu quero citar aqui em ordem cronológica, mas ao contrário, chegando para os mais atuais... E em longas metragens, tá, Beto? 2023, Filhos do Mangue, tu foi produtor executivo. 2022, De Repente, Miss, tu atuou como produtor. 2019, O Casa Vazia, que tu atuou como produtor. Sou fãzaço desse filme aqui. 2019, O Paralelo 30 também, produtor executivo. Posso fazer uma parte Claro, aqui? Deve. Aqui a parte é o que mais faz. Entre 19 e 23, a gente teve o Cunhã Caraí e as Narrativas da Terra, um documentário sobre o empoderamento das mulheres indígenas. Né? Então, teve... Esse curta... Não, é um longa-metragem documental. Direção da Paola Malman. Certo. Que inclusive foi lançado recentemente no mercado, né? Então ele ficou entre essa janela aí do filme de 22 e o último filme de 19. A gente teve em 2021 o Cunhã Caraí, As Narrativas da Terra. Certo. Tá, vamos lá. Então a minha cola aqui que eu tinha não tá completa, mas vamos seguir. 2019, o Paralelo 30, produtor executivo. 2018, o Em 97 era assim como produtor. 2017, o Meu Mundial, Pra Vencer Não Basta Jogar, produtor. 2016, Pessoas Humanas, produtor. 2016, O Oxigênio, produtor executivo. 2015, A Terra Vermelha como produtor. 2015, Central Filme como produtor. 2013, o Insônia, chefe da produção executiva. 2012, O Tempo e o Vento, produtor. 2012, Brichos 2, A Floresta é Nossa, produtor executivo. 2012, A Casa Elétrica, produtor. 2012, A Oeste do Fim do Mundo, produtor associado. 2008, Dias e Noites, que tu falou na abertura, tu falaste na abertura aqui do nosso podcast, que tu atuou como produtor executivo. E 2007, o Valsa para Bruno Stai como coprodutor. Bom, teriam vários outros. Minha primeira pergunta é o seguinte, Beto. Como é que o cinema entrou na tua vida? De onde é que vem essa paixão pelo cinema? Na realidade, eu me formei em História e descobri que eu não ia dar aula, que eu não queria seguir na academia. Eu acho que estava um pouco cansado do ambiente acadêmico, né? Fiquei em dúvida, faço um mestrado ou não, mas eu queria atuar numa linha de frente. E aí, recém estava surgindo o vídeo doméstico, né? O vídeo manipulável, que tu não precisava usar o recurso da película, que era muito caro, muito difícil, mas tinha aquelas câmeras de vídeo portáteis. E junto com um grupo de amigos nós criamos o Núcleo de Vídeo e Documentação. Estou falando isso de metade dos anos 80, né? E fiz um curso também onde o Beto Souza também participou e outros, Rogério Oliveira. E aí a gente criou esse Núcleo de Vídeo e Documentação, que eram pessoas que saíram da academia e começamos a fazer vídeos com recorte social para sindicatos. A gente cobriu as greves dos professores do CEPERGS, dos metalúrgicos de Canoas, de São Leopoldo, e fez vídeos sobre habitação para a Comissão de Habitação da Assembleia Legislativa. Criamos esse núcleo, né? Mas as pessoas logo se dispersaram, cada um seguiu o seu caminho, e aí eu criei a minha primeira produtora em 1986, que foi a Paralelo 30. Nossa, que tinha a sede ali na República. Começaram com 7 pessoas que eram os membros do Núcleo de Vídeo e Documentação, que também se dispersaram. Eu fui ficando aos poucos sozinho nessa produtora, né? E que era uma produtora também que começou a fazer vídeos institucionais, trabalhando em campanha eleitoral, porque naquele momento não tinha como fazer cinema, não tinha experiência. Sim. Aí a Casa de Cinema, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 89, criou um curso de extensão universitária, onde várias pessoas que hoje são significativas no meio audiovisual fizeram esse curso, que era um curso que tinha como professor o Giba Assis Brasil, o Jorge Furtado, enfim, daqui a pouco eu me lembro, conjunto de professores, né? E ali eu trabalhei no primeiro curta, que se chamou O Amor dos Anos 90, que era um curta que foi selecionado
foi na seleção oficial competitiva do Festival de Brasília, em 1990, e ele era dividido em 3 episódios, né? E cada grupo de alunos fazia um episódio e eu co-dirigi um desses episódios, né? A Débora Peters trabalhou conosco. Foi minha colega também e tal. Então, foi a primeira relação com cinema, com película. O Zé Pedro Goulart foi o nosso... digamos que cada grupo tinha um tutor. O Gervásio foi de um grupo, agora eu estou lembrando dos professores. O nosso foi o Zé Pedro Goulart, né? E a gente gerou esse curto O Amor nos anos 90, foi a primeira experiência com cinema. Então, e nesse período teve uma virada em Porto Alegre, né? Com a vitória do Olívio Dutra. E eu fiz a direção de campanha do Olívio como contratado, toda aquela reta final. E aí, quando ele assumiu, eu entrei na equipe de trabalho e ajudei a criar a coordenação de cinema, vídeo e fotografia da prefeitura, que hoje se chama só coordenação de cinema e vídeo, né? E aí, durante esse período, eu fiz alguns vídeos, alguns documentários. Um deles chama Rua da Praia, Quem Te Viu, Quem Te Vê, em 1990. Inclusive, tinha o primeiro e único festival latino-americano de vídeo de Florianópolis, organizado pelo Ivo Egon Stiger. Clássico. Esse filme, ele foi feito em Super VHS, ele ganhou os 4 prêmios o Giba, inclusive, era do júri, me lembro até hoje, né? Ainda tenho... depois não aconteceu mais esse festival, foi um festival importante, primeiro festival latino-americano de vídeo. E daí, no ano seguinte, eu fiz o Histórias no Bonfim. O Boca Migoto recentemente fez um longa e usou alguns trechos que, assim, imagina um super VHS que está lá no Capitólio, né? E fiz 4 documentários, outro que não sei se ainda existe, que é o Outros Carnavais, e todos eles vinculados a um projeto que se chama Museu de Rua, em Porto Alegre. Isso foi 90, 91 e 92. E aí, em 93, eu fiz, aí já em película, O Amigo Lupe, né? Que é a coisa mais louca do mundo. A RBS, na época, a RBS TV descobriu que tinha um monte de lata 16mm que eles tinham abandonado, que era do tempo que eles usavam as câmeras 16 para fazer reportagem, né? E procuraram a PTC e doaram aquelas latas. Então, eles diziam, é tudo negativo vencido, provavelmente vai sair granulado. E eu peguei algumas latas e fiz o Amigo Lupe, que ganhou o prêmio de melhor montagem no Festival de Gramado de 93, que foi uma segunda experiência com cinema em película. E aí, em 94, eu fui estudar cinema na Espanha. Fui, depois de 92, 93 e 94, tentando o concurso anual que tinha o Instituto de Cooperação Ibero-Americano. Primeiro, eu bati na trave, eu pensei, o que eu fiz de errado? O segundo, bati de novo. Na terceira tentativa, agora eu vou. E aí deu certo e foi fantástico, porque eu ia fazer um curso de roteiro da Fundação Carolina. Cheguei em Madrid em novembro de 94 e os caras cancelaram o curso. E aí o Instituto me deu a opção de escolher o que eu queria fazer. Tem o da Complutense, que se chama que é mais longo, inclusive a gente pode estender a tua bolsa. Porque era 1 ano de bolsa, né? Mas uma carga horária maior que os mestrados brasileiros, porque era aula todos os dias, das 6 às 10. E incrível, aí mudou a minha cabeça completamente, porque eu saí de um ambiente no Brasil que o cinema brasileiro estava num processo de reconstrução. Em 1990, aquele ex-presidente impeachmentado, que eu não cito o nome, né? Como os argentinos, aquele que os argentinos chamavam de Dr. Mendes, né? Que não citavam o nome. Ele acabou com a Embrafilme em 15 de março de 90 e acabou com várias outras instituições. O cinema brasileiro ficou à deriva. Teve seu pior momento em 92, que produziu só 3 longas-metragens. E aí há um processo de recuperação com a criação da Lei do Audiovisual em 93. Então, o período que eu vou em 94, eu saio de um cinema que estava se recuperando, mas que olhava só para o seu próprio umbigo, né? O Brasil não dialogava com seus vizinhos, seus países vizinhos. Não tinha a cultura da coprodução no Brasil. E eu chego na Espanha, vejo um país que funciona, toda a sua cinematografia que estava em ascensão. A Espanha estava fazendo, mais ou menos naqueles anos, 30, 40 filmes por ano. O Almodóvar estava chegando ao seu ápice, o Bigas Luna, vários outros diretores que ainda são importantes, né? Mas tudo baseado em coprodução.
E eu também revisitei o processo do sistema de financiamento, que no Brasil, que vinha da cultura ou do cinema da boca do lixo, que era um cinema com dinheiro privado, mas que tinha uma matriz específicas, né, ligada ao cinema pornô e a chanchada ou a pornochanchada, né? Ou o cinema patrocinado pela Embrafilme, né? E não tinha participação da televisão no financiamento dos filmes. Então eu chego na Europa, eu olho as aulas de economia audiovisual, que eu tive aula com um grande professor, José Martínez Quesada, e eu vejo que todos os orçamentos de filme tinham uma composição: pré-venda, pré-licenciamento para televisão, auxílio do ICA, do Instituto de Cinema e Arte e Audiovisual da Espanha, tarará. Então, recurso de outros países em regime de coprodução. Não tinha um projeto cinematográfico que não pensava numa variedade de fontes. E sempre pensando numa ampliação de mercados, não só o mercado interno. E o cinema brasileiro não tinha essa cultura. Então eu volto para cá em 96, né? Depois dessa experiência, dessa maestria, e volto na cabeça e digo, não é possível fazer cinema audiovisual pensando aquela cultura das pequenas produtoras do Rio Grande do Sul e de vários outros estados, né? As produtoras ficavam, meu objetivo é fazer uma longa-metragem, ficavam 1, 2, 3 anos em volta de um filme, se exaurindo, batendo de porta e aprovando projeto na lei do audiovisual, a lei 8685, né, de 93. Cada 10 empresas que tu batia, uma te dava um dinheirinho para ter 100% de desconto, e aquilo durante 3 anos, né? Então eu voltei com uma mentalidade diferenciada. Primeiro, tu tem que ter produção de escala. Tu tem que ter digamos assim, um banco de projetos na tua produtora. Enquanto tu está desenvolvendo uma ideia, a outra já está em fase de roteiro, o outro já está em fase de captação, busca de parcerias, inscrição em leis de fomento. Um terceiro, tu está filmando. Um quarto, tu já está em pós-produção. Então, comecei a pensar em produção de escala. Como fazer produção de escala num país com a cultura de tu fazer um filme, que era não se produzia série, não tinha produção seriada. A TV, todos os canais de TV, todas as redes de TV, até o surgimento da TV por assinatura, tinha o seu próprio staff, né? Sua equipe técnica, o seu Star System, principalmente a Globo, e com algumas exceções havia um pedacinho de terceirização. Aqui no Rio Grande do Sul, a Casa de Cinema. Isso, mas era muito difícil entrar. Muito difícil. Uma produtora aqui no Rio Grande do Sul, 2 em São Paulo, 3 ou 4 no Rio, e era isso. Era tudo. Enquanto na Europa, todos os canais tinham obrigação de destinar um percentual do seu faturamento anual, na Espanha 5%, para aplicar em produção cinematográfica do cinema espanhol. E isso compunha o orçamento desse filme. Então a gente não tinha essa cultura. Então eu comecei a ralar, né? Até abri a primeira produtora, que foi a Panda Filmes, em 2002, portanto 22 anos atrás, né? Eu já tinha um projeto que não era nem da Panda, era de uma produtora individual minha, que era o Livro do Assis Brasil, junto com o Pedro Zimmermann, roteirista. A gente adquiriu os direitos do Um Quarto de Légua em Quatro, que a gente viu que não ia funcionar. O Paulo Nascimento, que foi o diretor, lá no sítio do Paulo, que tu conheceu, a 200 quilômetros de Porto Alegre, no fim de semana, bebendo e churrasqueando, que a gente ficou um dia lá delirando, depois de um churrasco, bebendo. Qual vai ser o nome desse filme aí? A gente dizia nomes tapafúrdios, ria, até que surgiu o Diário de um Novo Mundo. Né? Exatamente. Chegou uma hora da conversa, eu não me lembro direito, né, para não dizer quem é o autor, mas eu tenho certeza, estava o Berra, acho que nesse dia. Que Alexandre Berra, diretor de fotografia. Isso. E aí eu disse uma coisa assim, gente, acho que a gente já tentou de tudo, a gente tem que pegar qual é qual é o guia desse filme. É o Diário do Médico Açoriano, porque é o livro do Assis Brasil, que foi da tese de doutorado dele na Universidade dos Açores, em Ponta Delgada. Depois eu fui com o Paulo para lançar o livro aos Açores, filme aos Açores, né? É o diário do médico. Ele é do início ao fim, é um filme. Como é que se chama livro? Como é que se chama um livro quando ele é em formato de diário?
Agora tu me pegou. Porque eu tô com a palavra epistemologia na cabeça. Não, essa aí então. Agora tu me pegou, velho. E aí eu digo, pegou no contrapé. Tem que ter a palavra diário, sim, né? E aí vai. Cara, é daí que nasce Diário de Novo Mundo. Olha só, essa história eu vou dizer pro Paulo ouvir, que sensacional. Não, porque eu me lembro de histórias daquele sítio lá com o nosso saudoso e amigo comum, Léo Machado, assim, da gente ficar viajando em alguns nomes e histórias, mas essa aí é maravilhosa, cara. Acabamos fechando lá. Bom, então, e esse filme já é dentro dessa cultura que eu vim imbuído de tentar incrementar na minha trajetória e contribuir com o cinema do Rio Grande do Sul, né? Porque era uma coprodução Brasil, Portugal, Argentina e Uruguai, uma coisa completamente insólita para a época. Estou falando de 2003. Eu e o Paulo Nascimento fomos juntos para Lisboa, que é todo um episódio que tem vários elementos folclóricos, batendo na porta das produtoras portuguesas e aquelas coisas assim. A gente resolveu procurar a Costa do Castelo Filmes, que era talvez a maior produtora de Portugal naquele momento, né? E a gente se atrasou, alguma coisa, aquelas coisas incidentais, né? E a gente acabou chegando num horário que a produtora já estava fechando, e o Leonel Vieira, que não era sócio da Costa do Castelo, hoje é um diretor importante e produtor do cinema português, né? Mas ele trabalhava junto com a Costa do Castelo, porque nesse momento não tinha a produtora dele ainda. Ele era uma espécie de mentor, consultor e tal, do Paulo, o diretor se chamava Paulo também, o dono da empresa, né? Ele vinha saindo e a gente vinha chegando, assim. E aí ele voltou: o que vocês estão fazendo aqui, né? A gente veio aqui. E ele disse: já estava indo embora, mas vou voltar para saber o que é. Foi isso. E aí ele escutou a história, mexeu lá com os algoritmos os algoritmos dele, eu acho que chegou à conclusão que isso pode dar samba, né? E ali a gente fechou a coprodução com Portugal. Olha, e aí a gente apresentou no programa Ibermédia. Eu me lembro até hoje, a reunião do programa Ibermédia em 2013 em Buenos Aires. E eu fui para Buenos Aires, estava num hotel bem perto onde era a sede, assim, roendo as unhas, e foi aprovado. Então ele recebeu recursos do ICA, recursos do programa Ibermédia. Aqui foi pela lei do audiovisual, a gente ralou de empresa em empresa e fez um filme épico, né? Um filme gigante para aquele momento. 2 milhões e 600 mil. Hoje tem um filme de 6 a 7 milhões. Com certeza, com certeza. Com figurinista portuguesa. A gente tem episódios também muito engraçados, não, mas são emblemáticos, eu diria, né? Por exemplo, a Teva, que todo mundo zombava um pouco por causa Sim, aqui no Rio Grande do Sul, da roupa reversa, né? A Teva, da roupa dos dois lados. Só que a Teva tinha uma fábrica espetacular e ela tinha uma unidade fabril dela que estava desativada, porque teve uma época que ela produziu muito, depois passou a produzir menos. Então aquilo lá, a gente fez uma negociação com a Teva e ativou uma área industrial. A Teresa Campos, que era figurinista, vinha de 2 filmes épicos franceses, um do século XVIII, outro do século XIX, muita experiência em roupa de época. Chegou aqui, montou ela tinha os desenhos das roupas, né? Como é que se chamava aquilo? Vinha no papel, assim, recortado, entregou para os alfaiates. Os caras montaram e produziram as fardas do exército espanhol e português que se encontram no campo. Sim, tem aquela cena... Foi enlouquecedor, porque o Renato Falcão, que era o diretor de fotografia, disse assim: olha, se botar brim vai ficar horrível. E a própria figurinha disse: não, tem que ser lã. Então a gente fez aquelas fardas gigantes em lã e a gente filmou aquilo no verão de 2004, em março. Foi um dos verões mais quentes. Imagina, teve dias que a gente filmou em Rio Pardo as cenas de campo, que era um encontro dos batalhões dos 2 exércitos, né? E tava tipo 36, 37 graus. Caraca! Um dos figurantes, que era do exército português, desmaiou, outros passaram mal. O Zé Vitor Castiel também tinha que vestir porque ele era... me lembro, mas o Zé Vitor, acho que ele fez só a parte de Florianópolis, né? E a gente fez também uma primeira experiência de construção cenográfica que eu tenho, pelo menos dessa geração contemporânea, né? Não sei, na época do Teixeirinha e outros. A gente construiu uma cidade Teva
Reversa, lá em Rio Pardo. Uma cidade tema, Sim, tema vai... porque como era uma cidade cenográfica feita em alvenaria, Voltaire Dancourt, diretor de arte, também arquiteto, né? Do lado de cá, ela era Rio Grande em 1752. E do lado de lá, ela era Florianópolis, o Desterro, que se chamava Desterro na época. Foi assim que a gente fez mesmo. Lado de cá, Rio Grande, lado de lá, Desterro. Porque tinha os exteriores que a gente foi a muitos lugares procurar locações e não tinha, tu virava a câmera para um lado ou tinha um poste com fio, tinha 2 casas que tinham 150, 200 anos, mas a terceira já era uma coisa completamente corrompida. Então chegou à conclusão, não, nós vamos ter que fazer, se a gente quiser essas ruas, e a gente fez 19 casas de alvenaria em Rio Pardo, que era para ter ficado como um parque temático. A gente doou para a prefeitura. A gente fez uma projeção do filme em 2005, quando ele foi lançado. A gente foi na praia em Rio Pardo com o projeto Roda Cine. Sim, que tinha clássico, um projetor Roda Cine, 35mm. Armamos aquela tela gigante, 1000 pessoas na beira da Praia dos Engazeiros, em Rio Pardo. Isso é marcante. Projetando o filme. O prefeito fez um discurso. A gente fez a doação para transformar num parque açoriano para atração de turistas para Rio Pardo. O prefeito abandonou completamente. Um tempo depois. Eu voltei lá, porque eu tenho familiares que moram em Rio Pardo. Voltei lá meses depois, já tinham roubado as portas, janelas. Puxa vida. Depois, uma das tantas enchentes do Rio Jacuí, que ela não chegava mas ela tomou a vila, e aí, a partir daí, eu nunca mais pisei lá, né? Eu repeti essa história com o filme que tu citou, do Jaime Monjardim, O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento, que também foi uma super produção. A gente construiu uma vila cenográfica grande em Bagé, que é a cidade de Santa Fé, do Érico Veríssimo. Foi doada também para a prefeitura. Chegou a virar um parque temático, chegou a ser cercada, a ter uma bilheteria. Bagé, que tem uma baixa frequência turística, né? Porque não é uma cidade turística. Sim. Né? Ela é uma rota a caminho da fronteira, né? Bagé recebeu 15 mil turistas que a gente rodou o filme em 2012 e março de 2013, 15 mil pessoas passaram por Bagé. Em função do Tempo e o Vento. Sim, eu me lembro, Beto, de uma coisa, tu vê como isso é marcante. Quando eu fui visitar o Festival de Cinema da Fronteira, que o Zé Cabrito é coordenador, eu estava na direção do Instituto Estadual de Cinema. E eu fui num café lá que me levaram. A senhora dona do café, o que ela mais me falava era do Tempo e o Vento. Sim. Tinham fotografias da produção, assim, ou seja, ficou marcado a cidade por aquilo, né? A importância que tem essa... Não, e foi a maior produção feita no Rio Grande do Sul nos últimos... Eu vou falar em 20 anos, porque eu não sei antes disso, mas desse século disparado, né? É até hoje, né? Porque tinha 114 pessoas na equipe e, sei lá, 120 personagens, né? Então, era um... Não, imagina, e aquela figuração também, tinham cenas enormes, gigantes. Nossa! Beto, fazendo aqui um parênteses... Lá nos anos 50 a gente teve o Congresso Brasileiro de Cinema e depois aqui nos anos 2000 a gente veio a ter o 3º Congresso Brasileiro de Cinema aqui em Porto Alegre e tu fosse um dos mentores disso. E isso retomou, eu acho que tem a retomada do cinema brasileiro ali que todo mundo coloca em 95, com a Arlata Joaquina, que a Carla Camurati fez algo, eu acho, maravilhoso, que é pegar o filme e colocar debaixo do braço e fazer aquela trajetória de ir nas cidades e debater. Mas o fato é, no início dos anos 2000, o Congresso Brasileiro de Cinema aqui em Porto Alegre, ele é uma revolução. Ali é que se reorganiza tudo. E tu é um dos mentores disso tudo, tá por trás dessa história. Conta pra nós esses bastidores da reorganização, porque tu, como poucas pessoas no Brasil, sabe do que aconteceu naquele momento e como a gente chegou nesse... Tá, vamos esquecer um pouco os últimos 6 anos aí do que aconteceu, mas eu queria que tu contasse um pouco desses bastidores daquele momento ali, Beto. É muito interessante porque... no final do governo Brito, tinha um cara que era o secretário adjunto, né, que era o Fernando Schiller. Sim. Que, enfim, tinha a sua relação com a cultura e com o audiovisual, que chamou 2 pessoas importantes, que era o Giba Assis Brasil, o Werner Schunemann, né, que estava aqui nessa época, e começaram a falar na criação de uma entidade única para o audiovisual no Rio Grande do Sul e gestaram a Fundacine, juntando a PTC, o CIAV, o governo do estado, praticamente patrocinando e convidando a Federação e outras instituições. Foi gestada a Fundacine. E eu tinha ido para a Espanha de novo em 98, porque eu recebi uma segunda bolsa do governo espanhol e fui trabalhar num filme do Bigas Luna, um filme de época também,
chamado Vola Verunt, La Marra Desnuda. Eu estava tentando lembrar para falar ali no início, mas não veio. Uma produção de 8 milhões de euros na época. Nossa! Falando de 1998, com Penélope Cruz como atriz secundária no elenco, né? Jordi Moya, que é outro ator que está em Hollywood, Aitana Sánchez Rijon, que era a história do Francisco de Goya, dos grandes pintores. E eu tinha voltado de lá, já tinha o meu pós na Espanha, finalizado em 96 e tal, e começaram a fazer uma seleção porque a Fundacine foi criada, só tinha um cargo, que era o diretor, era gerente executivo. Gerente executivo, isso. E aí eu participei de convidaram várias pessoas que foram lá, queriam trabalhar nesse cargo. Para fazer uma entrevista. Entrevista, e eu fui o selecionado na época, né? Giba, Werner, não sei quem mais decidiu isso. Comecei a trabalhar e organizar a Fundacine. Eu que fui em Isso é só o ano para a gente localizar o público? Final de 98, início de 99. Tá. Então, no início de 99, eu fui levar estatuto no cartório de registro de títulos lá. Então, foi criada a Fundacine. E aí se viu que não dava para uma pessoa só gerir, foi criada uma segunda gerência, que era gerência administrativa, e se convidou o André Martinez. Então, eu comecei, depois entrou o André, e aí teve o Festival de Gramado de 99. O que acontecia? Todos os anos a gente tinha um Muro das Lamentações. Desde que eu comecei a frequentar o Festival de Gramado, ia para lá, sempre tinha em paralelo no Hotel Serrano, tinha a sala que exibia os curtas e médias em 16 milímetros, e tinha um outro salão que era a reunião, que era uma espécie de evento com debates, que estava sempre aquelas pessoas clássicas, o Barretão, às vezes estava o Zelito Viana, esses pessoal que veio, toda a geração de cinema novo, que viveu o boom da Embrafilme e tal. E nesse ano de 99 já tinha amadurecido a ideia de que a gente precisava recriar um órgão gestor para o cinema brasileiro. Então, durante esse debate, que a Fundacine, uma das coisas que a Fundacine fez, porque tinha um dinheirinho em caixa, a gente preparou um folder sobre o cinema e o audiovisual brasileiro, bonito, que plasticamente, que a gente distribuiu lá no Festival de 99 e tudo, foi para esse debate, começou a se discutir isso. E, se eu bem me lembro, a ideia original foi do Giba Assis Brasil, que acho que levantou isso nessa conversa, né? Eu estava nesse plenário, né? E aí alguém que tinha vivido isso, o último Congresso Brasileiro de Cinema foi em 1952, em São Paulo. Se eu não me engano, é São Bernardo do Campo. Isso. Que tem, inclusive, o cartaz lá na Fundacine. Exatamente. O pôster, né? E aí começou a falar, vamos organizar. Isso 99, de 52, fazia 47 anos que não se reunia todo o cinema brasileiro. Se falava em cinema, não se falava em audiovisual, porque era o cinema aqui e a televisão lá do outro lado, com a sua própria cultura, com seus meios próprios de produção. E aí surgiu essa ideia, quem vai organizar? E a Fundacine abraçou o projeto e aí começou. E eu realmente comecei esse périplo. Fui a Brasília conversar com o secretário do audiovisual, que era o José Álvaro Moisés, intelectual, acadêmico, do Clube de Campinas, que era o secretário, o braço do audiovisual do Francisco Vefort, que era o ministro. Na época do Fernando Henrique Cardoso. Nesse momento estava no governo Olívio Dutra, o vice-governador Miguel Rosseto meio que abraçou. Tem essa história. Exato. Isso. Então a gente conseguiu confirmar o apoio do governo do estado, conseguiu um apoio financeiro do MINC com o Zé Álvaro, e aí começamos a bater de porta em porta. Eu fui para São Paulo, fui para o Rio, bati na porta dos sindicatos, das associações para convencer todo mundo. O evento foi ganhando corpo, mas ninguém acreditava muito. Isso aí, terceiro congresso. No fim veio todo mundo para Porto Alegre. Eu me lembro daquilo foi um negócio impactante, Beto. Inclusive, o negócio cresceu tanto que a Globo viu aquele negócio e mandou um representante da ABERT, o Evandro Guimarães, que teve inclusive uma mesa só com ele. E aí, claro, foi pressionado, porque a TV não adota o cinema, não sei o quê. Bom, e ali saíram 69 teses, 3 dias de discussão, com mesas, grupos de trabalho, e uma dessas 69 teses era a recriação de uma instituição gestora. Isso repercutiu tanto que era finalzinho do governo Fernando Henrique, não sei quem lá dentro do governo assim, a gente precisa entrar nesse barco aí, né? E aí resolveram criar o GEDIC, o Grupo de Estudo e Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica. E nós tínhamos terminado o congresso, resolvido criar uma entidade chamada CBC,
Elegemos a primeira diretoria com Gustavo Daldi presidente. Eu fiquei como secretário de Relações Internacionais dessa primeira diretoria. E aí, imediatamente, eles cooptaram o CBC, chamaram o Gustavo para o GEDIC, convidaram mais outros cineastas importantes, e aí se gestou a medida provisória 2228 de 2001, que criou a Ancine. Sim. Então, o nascimento da Ancine foi aqui no Hotel Continental, em Porto Alegre, no 3º Congresso Brasileiro de Cinema. Isso eu acho fantástico, porque essa história, às vezes as pessoas não... Eu sabia algumas coisas porque eu e tu, enfim, fomos colegas na direção da Fundacine, mas o público é importante porque isso é a história do nosso cinema, né? A história da Ancine que é fundamental, né? até hoje. Beto, temos que ir para os finalmente, mas eu queria só apenas... Tu é presidente da Fundacine e a Fundação de Cinema RS, vou falar aqui com um lugar de fala de alguém que foi vice-presidente da Fundacine em 2 gestões, contigo na presidência. A Fundacine é uma das entidades mais importantes do cinema gaúcho. Por exemplo, está o Tecna, a Fundacine está junto e diretamente na criação, a restauração do Capitólio, a Fundacine está direto nessa... Como é que tem sido para ti essa experiência, né, de ser presidente da Fundacine e de fazer com que a Fundacine ajude ao desenvolvimento do cinema gaúcho, mas principalmente também do cinema brasileiro? Como é que é para ti essa função de ser o produtor, que tu é da Panda Filmes, mas também ser o presidente da Fundacine? Isso significa doação, né? Porque é um trabalho voluntário, não remunerado. Eu esqueci dessa parte. Mas eu considero assim que... Tu tem um termo que tu usa, como é que é? Nas nossas reuniões tu dizia assim que além de doação, não é abnegado, né? Tem que ser abnegado, né? Mas o que acontece, assim, essa experiência que de alguma forma eu acumulei militando em várias instituições, entidades, que tu citou aí, desde a coordenação de cinema, o sindicato, hoje tem o FAMES também, que é o Fórum Audiovisual Minas, Espírito Santo, Sul, que eu sou um dos coordenadores, né? A Câmara Técnica da Ancine. Então, eu tenho uma ligação também afetiva com a criação da Fundacine, que eu Claro, porque tu estava lá no início da história. De levar o estatuto em cartório, essa coisa toda, ter sido o primeiro contratado e tal. Mas mais do que isso, houve um momento crítico entre 14 e 15 que cogitou a extinção da Fundacine. Sim. E eu considerava e considero até hoje que ela ainda tem validade. Claro que sim, com certeza. Que tem um perfil diferente das entidades corporativas, porque o sindicato, a PTC, que é outra entidade importantíssima, a mais antiga do Rio Grande do Sul, Associação dos Profissionais e Técnicos Cinematográficos, elas são entidades corporativas, elas têm associados, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, no caso do CIAV. A Fundacine é uma entidade agregadora, porque ela junta essas entidades aí, representativas do setor, mais a Associação dos Críticos, já teve o Sindicato dos Exibidores fazendo parte, com os poderes públicos e as universidades que têm os cursos de cinema. Era a Unicinos e a PUC, a Unicinos saiu do Conselho Curador, mas ficou a PUC, né? Então, essa arquitetura é uma arquitetura que não existe em outro estado do Brasil. Isso que é fundamental. Fundamental. E eu acredito que ela tem esse aspecto institucional, né? Tanto que agora, é só para lembrar, né? Com as enchentes, com as pessoas atingidas, a Netflix, a plataforma, se sensibilizou com isso, enviou uma ajuda de R$2 milhões ao Rio Grande do Sul, procurou uma instituição que, digamos, fosse sólida, estruturada, confiável, sem fins lucrativos, e esses recursos... Mais uma vez a Fundacine aqui. Exatamente. Por isso que eu digo que ela faz a história do cinema gaúcho passa necessariamente pela Fundacine. E esse 2014, 2015 que tu fala, eu tava lá junto, assim, e sei muito que tu segurou muitas vezes na unha aquilo, como a gente diz, né? Pra Fundacine se manter viva, porque havia ali um momento de vai, não vai, e acabou ficando e provou a que veio. Beto, muito obrigado pela tua presença aqui no Telas Latinas. Eu queria te trazer a horas, porque eu acho que para falar de cinema latino-americano no Rio Grande do Sul, tu é a pessoa mais indicada. Te agradeço a presença e tenho certeza que parte da história do cinema brasileiro a gente contou um pouquinho aqui. Sem dúvida, um prazer participar. Não só rememorar, porque isso é uma matéria viva, né? Isso não é passado, isso está acontecendo agora mesmo. Esse processo criativo que muita gente faz parte. Para encerrar, qual é o teu sonho para o cinema brasileiro e latino-americano, Beto? Meu sonho é que a gente tenha uma regulação do vídeo on demand,
que é o streaming, né? Que está nesse momento em discussão no Congresso Brasileiro. Já votou um projeto no Senado, agora vota outro com algumas diferenças e melhoras na Câmara, que a gente tem uma correta regulação e esse que é e veio para ficar como meio dominante de divulgação, de exibição, de oferecimento de conteúdos audiovisuais, que são as plataformas de streaming, ofereça os produtos brasileiros com destaque, né, nos seus catálogos, né? Esse é um sonho, que a gente possa se ver nessas milhões de telas que tem nas casas das pessoas, sem deixar também de continuar com presença nas salas de cinema. Então, meu sonho é esse, um audiovisual que consiga uma relativa autossustentabilidade, não dependendo só de recursos públicos, mas sendo em parte financiado por essa montanha de dinheiro que são as plataformas de streaming hoje, né? Perfeito, Beto. Sonhamos junto com isso, então. Assina junto esse sonho. Vamos que vamos, então. É isso aí. Vamos até o próximo Telas Latinas. Obrigado, Paulo e Carol. É isso aí. Valeu! Adjuntos, a gente pode mais.